Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro Ilaju que Habla. Meu nome é Pedro Martins, eu sou presidente do Instituto Latino-Americano para a Justiça Coletiva e hoje eu tenho aqui comigo dois convidados muito especiais, professor Márcio Fernando Elias Rosa, vice-presidente do Ilajuc, e Paulo Henrique Spirandelli Dantas, vice-presidente do Ilajuc também, para participar dessa primeira sessão, na qual a gente vai apresentar o Instituto, contar um pouquinho sobre a gente e por que a gente teve a ideia de começar. Começamos por causa do trabalho, né? Trabalho, a ideia de transformar também, não é? A ideia de aproveitar uma experiência que todos temos profissionalmente, como advogados, ou, no meu caso, ex-membro do Ministério Público, você advogando no Brasil ou no exterior, Paulo, uma referência, enfim, e tantos amigos que também atuam nessa área. De que modo a gente pode integrar um estudo latino-americano sobre ação coletiva, acesso à justiça, concretização de direitos coletivos, enfim. E acho que foi a partir daí, né, da constatação de que nós temos que fazer isso. Foi a partir daí. Eu acho que foi a partir daí e uma coisa muito bacana, eu acho que a ideia surgiu a partir de um caso concreto, que foi o caso do rompimento da barragem de Fundão, lá em Mariana, que é um caso que teve tantas repercussões jurídicas e sociais, que é um caso que nos uniu profissionalmente, né? Então a gente trabalhou junto no caso, ainda estamos trabalhando no caso, enfim, no nosso contexto profissional, cada um no seu escritório, o senhor como parecerista e o Paulo como de fato advogado aqui no Brasil, eu no contexto do escritório do exterior, em uma grande ação coletiva. E a gente, eu acho que se aprofundou tanto no tema em função desse caso, que a gente acabou identificando que havia muito espaço para melhora nessa área do direito, eu acho. Sem dúvida, né? Sem dúvida. O caso de Mariana é o caso, né? Seguramente o maior caso, porque lamentável, tragicamente, o maior desastre ambiental da nossa história, né? Não tem nada parecido. E aí é revelador como o problema não é só ambiental, ele também é até humanístico, né? Ou de caráter humanitário. Ele é econômico, ele é patrimonial, ele é, enfim. E você tem se a gente ficar na nossa categorização de direitos transindividuais, ele tem tudo ali, difuso, coletivo, individual homogêneo, individual privado, público no sentido estatal, tem todo tipo de interesse jurídico para ser defendido, numa ação que é muito bem promovida, é mais de uma ação, né? Na verdade 2 grandes ações civis públicas, pelo menos aqui no Brasil, ou 3, se você considerar a Mariana também, do município, lá do MP estadual, incapaz de resolver o problema. Sobretudo o problema social, porque aí a gente entra numa outra discussão. O acesso à justiça e a efetividade da justiça. Como fazer com que a justiça tenha um resultado social, um resultado transformador para melhor. Então, esse caso, de fato, mostrou quão necessário é estudarmos. Né? Sim, o interessante foi que estudar isso levou à conclusão que isso não é um problema exclusivo do Brasil. Na realidade, a gente acabou vendo que isso é uma dor que toda a América Latina, de uma certa forma, tem. Então, quando a gente começou a estudar esse caso, a gente começou a trabalhar muito nesse caso, a gente viu que isso poderia ser expandido não só para o Brasil, e a gente teria talvez, como brasileiros, como a gente já tem talvez uma legislação que trata um pouco desse assunto, que isso poderia de alguma forma ser expandido ou pelo menos discutido em alto nível com os outros países da América Latina. A gente deixar um pouco também aquela posição brasileira de quase virar as costas para o nosso continente e olhar para uma integração do nosso continente, né? Então acho que isso nas nossas conversas ao longo desses anos, desse caso, acabou surgindo. Então a ideia do Instituto acabou sendo natural, que veio do Pedro, né? Que tem esse contexto internacional mais forte, talvez, né, Pedro? Por você ter vivido esse contexto de um olhar um pouco diferente do nosso, né, professor? Porque ele estava ali num contexto de levar essa ação de uma discussão que é muito nossa para uma outra jurisdição. O que nos aproximou e nos uniu foi, de fato, o Pedro. Olha, vocês precisam, né, junto comigo, ir adiante nesse grande desafio.
A questão da tutela coletiva, vamos chamar assim, né? Eu acho que não se nega mais acesso à justiça. Os legitimados, aqui no Brasil, aquelas entidades públicas legitimadas, eventualmente particular, associação civil, enfim. E fora do Brasil talvez seja do mesmo modo. Ninguém mais diz, não pode. É possível. Você vai encontrar um instrumento processual para levar a juízo. O problema é o que sai dele. E às vezes as inovações que são concebidas para melhorar, eu vou me lembrar aqui do IRBR, né? Você fala, então nós vamos criar aqui um incidente de modo a solucionar, pacificar um conflito em massa. E ele se revela extremamente injusto. O que aconteceu no caso de Mariana, sem querer discutir o mérito da questão, porque isso não importa, a inovação nem sempre é para melhor. E não há uma regra, não há uma régua exata para medir todos os casos, porque os casos não são iguais. Sim. Então, é essa a nossa discussão. Como é que nós vamos estudar direito ambiental na Colômbia? Qual o melhor modo de defender o direito ambiental na Bolívia? O patrimônio cultural do Peru? Essa é a grande discussão. E essas nossas diferenças culturais, linguísticas e tudo mais é que faz com que sejamos um só, porque somos diferentes. Sim. Eu ia falar que esse é o porquê latino-americano e não porquê brasileiro, né? É um pouco do que o Paulo falou. Eu acho que a gente identificou que os problemas eram os mesmos, até porque os países têm raízes históricas muito parecidas, uma história parecida. Todos colônias, todos com riquezas naturais diversas, em todos há exploração dessas riquezas, e aí agora pelo menos tratando do direito ambiental, e isso eventualmente gera problemas complexos que afetam uma coletividade. Então você tem um grande número de pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, que são afetadas por um evento comum. E como essas pessoas podem buscar reparação? Quais são os mecanismos que essas pessoas têm? Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre debate, como melhorar esses mecanismos, né? A gente se deparou com isso, trabalhando com isso, e viu que os instrumentos, de fato, como o senhor falou, não eram efetivos. Eles podem existir, mas na prática eles não funcionam. Então eu acho que uma ideia basilar que a gente teve foi, puxa, vamos criar um ambiente no qual a gente possa discutir esses instrumentos, não só no Brasil, mas nos outros países da América Latina, para melhorá-los. E aí eu acho que a experiência internacional é interessante, por quê? Porque nos Estados Unidos, e na Europa também, depois dos Estados Unidos, mas agora já chegando lá na Europa, os instrumentos são mais desenvolvidos. Você já tem um histórico do judiciário, do poder legislativo e do executivo que trabalharam essas questões coletivas de forma a criar mecanismos que pessoas podem usar para acessar a justiça de forma efetiva. Então eu acho que um dos nossos interesses é também possibilitar que esses mecanismos sejam implementados aqui. E a gente está olhando no dia a dia do Instituto não só para o Brasil, a gente olha para outros países também, e uma coisa que a gente identificou, que era uma premissa que a gente tinha, mas que agora a gente está vendo que ela é verdadeira, é que em nenhum país da América Latina hoje você tem um bom mecanismo de acesso à justiça de forma coletiva. Isso é uma coisa que a gente estuda aqui, né? É uma constatação extremamente interessante, porque ela abre espaço para a possibilidade de a gente trabalhar em cima disso, de melhora. Ainda mais num contexto de mundo hoje, onde se fala muito da responsabilidade social e ambiental. Então a sigla ESG, hoje, que está sendo falada por todo canto, por todas as áreas do conhecimento, né? Ela está permeando todas as áreas do conhecimento, ela fez com que o mundo hoje esteja se importando mais com isso. Então eu acho que a gente também está num momento muito bacana de poder explorar. Isso é importante, né, Pedro? Porque como se fala muito desse novo, não diria novo, né, mas pelo menos encapsularam numa sigla em que muita gente fala e investe nisso. Então a nossa ideia de instituto, quando a gente conversou, também não era restringir a uma conversa simplesmente acadêmica com certeza, mas não só, mas trazer toda a sociedade para a discussão, inclusive as empresas.
As empresas que vêm aqui, investem nas riquezas naturais daqui, mas que têm uma responsabilidade em relação a isso. E elas devem participar dessa discussão. É isso que a gente quer também dentro do Instituto. A gente quer que todo mundo discuta, a gente quer que faça parte dessa discussão, porque é uma construção coletiva também, né? Não só de uma determinada setor da sociedade. Né? Para funcionar tem que ser uma discussão coletiva, de fato. O posicionamento não é contrário, né? Ele é favorável. Né? Favorável ao acesso à justiça, favorável à resolução de conflito em massa, favorável à proteção de interesses que são difusos, etc. Ele não é contrário à exploração econômica, não é contrário ao mercado, não se trata disso. Eu tenho uma grande preocupação, que eu acho que o Instituto quer resolver isso. Aliás, quem visita o nosso site percebe que tem claramente isso, quer dizer, o respeito à identidade de cada estado, cada nação, cada país. Quer dizer, o seu componente histórico, sua raiz cultural, e é porque a legislação tem que ser o reflexo disso. Quando você faz o direito comparado, você tenta migrar um instituto jurídico de um país, por exemplo, europeu para o brasileiro, ele mais contamina o nosso sistema do jurídico do que ele é recepcionado. Você tem que conceber o instrumento de acordo com a realidade local, sempre, senão não vai funcionar, não é? Não dá para a gente pegar simplesmente a nossa ideia de ação civil pública no Brasil e falar, vamos aplicar na Argentina. Por que não? Porque lá, se não tiver um Ministério Público, por exemplo, com o perfil constitucional que tem no Brasil, não vai funcionar. Ou se você não tiver associação civil com aqueles compromissos institucionais como deve ter no Brasil, não vai funcionar. Assim na Colômbia, na Bolívia, etc. Então, não é simplesmente a transmutação, sei lá, de um instituto para o outro. É a revelação de que aquele instituto pode ser melhor e conceber de acordo com a característica do sistema jurídico local, princípio, regra e tal, qual aquele que pode garantir algum resultado. Acho que é isso, né? Absolutamente. E uma outra coisa que eu sei que permeia toda a discussão que a gente tem é usar o Instituto para trazer o conhecimento às pessoas de que já existe legislação, pelo menos do ponto de vista material, que cria muitos direitos. A gente conversa muito sobre isso também. A legislação material, pelo menos agora falando de Brasil, ela dá às pessoas muitos direitos, não só, a gente está falando até agora de direito ambiental, mas em outras áreas também, direito concorrencial, direitos humanos, consumidor. Do ponto de vista substancial, o direito está lá. De novo, é como esse direito é materializado. É uma questão processual. Uma questão processual. Mas a gente vê também, tem oportunidades boas também, né, professor? Porque, por exemplo, o Chile está numa discussão de uma Assembleia Constitucional que tem tudo para ir nessa direção que você falou, né, professor? Que é de entender o contexto, porque ele está substituindo uma Constituição que foi feita numa outra época, dentro de um outro contexto, e que essa Assembleia foi eleita democraticamente e que está discutindo o futuro de um país, mais um país importante na América Latina, que pode trazer influências importantes para os nossos os países que fazem, né, que têm relação com o Chile e que podem ser influenciados por esse movimento. Não estou dizendo aqui nem de longe de defender uma nova Constituição brasileira, não acho que é esse o ponto. O ponto é exatamente isso que o senhor falou, quer dizer, a gente está discutindo uma nova realidade, talvez bases sólidas. Nossa Constituição é muito sólida, muito sólida, e tem muitos direitos ali. Aí, de novo, a nossa ideia do Instituto, como acessar esses direitos? E como fazer com que esse acesso não seja só o acesso, mas também que eles sejam efetivos, né? Então, por isso que, novamente, a ideia do Instituto é trazer essa discussão, trazer a sociedade para discutir, para a gente produzir material, para a gente poder conversar e influenciar, na medida do possível, essas discussões que estão ocorrendo na América Latina hoje. E isso é algo que é uma coisa, talvez um objetivo bastante ousado da nossa parte, mas é assim que funciona, né? Acho que é assim que tem que ser feito. Acho que a gente está tentando fazer aquilo que é um desejo que a gente teve, né? De ir além do nosso dia a dia profissional. Quer dizer, como que a gente poderia, de alguma forma, ajudar nessa discussão. E fazer isso, eu acho, de uma forma um pouco mais divertida, eu diria. Não sei se divertida é a palavra, mas eu acho que isso é uma outra característica comum quando a gente teve, entre nós três, quando a gente teve a ideia de criar um instituto, a gente queria que fosse algo
um pouco mais integrado com outras áreas do conhecimento, e não só sociologia, história, economia, mas música, cinema, arte em geral. Eu acho que a gente tenta trazer isso para as nossas discussões também em alguma medida, porque isso faz com que o direito se aproxime mais da sociedade e faz parte de um mundo à parte. Sendo que na minha cabeça, ou as razões pelas quais o direito me interessa, é porque é uma ferramenta que deveria aproximar pessoas e ser acessível a todo mundo. Eu acho que pensar o direito de uma forma, uma ciência um pouco mais normal e fácil, e que pode ser difundida, é um negócio que é bacana também. Eu acho que a gente tentou trazer isso para o Instituto. Desde, enfim, a forma como a gente pensou no nome do Instituto, a forma como a gente pensou no site, a forma como a gente pensou a identidade visual. A gente sempre fez isso junto com filme, junto com música. A gente sempre ouve música durante as conversas, durante as discussões, muita música, e dança, e comida, para que a gente possa, de fato, entender uma situação e poder ajudar dentro da nossa área de expertise. Tem uma coisa também que eu acho que está nos alegrando e que indica que a ideia que a gente teve, ela foi baseada numa premissa que era verdadeira, é o fato de que todos os contatos, eu acho, que a gente está fazendo com pessoas de outros países da América Latina. Então a gente já fez contato com professores na Argentina, com advogados no Equador, com membros do Poder Judiciário no Peru. E quando a gente explica o Instituto, explica qual é a nossa iniciativa, quais são as ideias, todo mundo está muito animado. E se interessa, e quer se engajar, e quer participar. E também foi uma coisa que a gente falou desde o começo, puxa, é um Instituto Latino-Americano, vamos e precisamos ter membros da América Latina toda. Então, todos esses contatos que a gente está fazendo estão sendo muito positivos, estão mostrando que, de fato, é uma área do direito que é capaz, sim, de integrar, uma área extremamente atual, onde discussões estão acontecendo a todo momento, até porque os problemas estão cada vez mais se tornando... os problemas, eles estão se tornando problemas de todos, né? Uma coisa que a gente... Um dos temas que a gente optou estudar no Instituto é a mudança climática. É o maior exemplo de um problema de todo mundo. Então, toda vez que a gente aborda as iniciativas sob esse prisma, é algo que as pessoas se animam. Isso é uma coisa que eu estou achando muito legal também. E a gente está aprendendo muito, né? Coisas que são extremamente interessantes. Lendo outro dia sobre o Equador e recentemente o fato de que a natureza, por exemplo, foi reconhecida enquanto titular de direitos e podendo litigar. Então, a Pachamama pode litigar. É fantástico isso. Litisconsorte Pachamama. Não é isso? Fantástico, absolutamente fantástico. Estamos com projetos. Sim. Temos projetos em andamento. Precisamos de gente. Precisamos de gente. Membros. Acho que vale a pena falar dos projetos um pouco que a gente tem. Eu acho que o maior e mais ousado deles hoje é uma criação de uma base de dados, né? Uma base de dados que tente monitorar o que está acontecendo na América Latina em termos de ações coletivas, para que a gente possa ter, enfim, esse repositório de conhecimento, para que todo mundo possa acessar e possa se manter atualizado de como está a evolução desse tema dentro da América Latina, tanto do ponto de vista processual quanto do ponto de vista material. Temos também no forno a elaboração de uma cartilha que a ideia é traduzir para uma linguagem simples e acessível a forma como as pessoas podem acessar a justiça de forma coletiva. Num primeiro momento,
uma cartilha que vai explicar como isso é feito no Brasil e, num segundo momento, o que existe hoje em termos de mecanismos na América Latina. Não são todos os países que têm mecanismos processuais coletivos, como a ação civil pública, por exemplo, aqui no Brasil. Então a gente também está preparando esse material para que isso possa ser publicado e ser compartilhado. Isso acho que do ponto de vista acadêmico, ou do ponto de vista do que a gente pensa em fazer em termos de pesquisa, né, do Instituto. E aí a gente tem uma vontade também de ter litígios estratégicos. Enfim, provocar o judiciário de tal forma que essas discussões venham à tona e que juízes se debrucem sobre essas questões e pensem no que está faltando, como melhorar. A gente está olhando para problemas que têm uma natureza internacional dentro da América Latina. Uma coisa muito interessante é a questão das rodovias, por exemplo. Projetos de rodovias que extrapolem fronteiras nacionais. E aí existem alguns projetos hoje no norte do país que são de rodovias que vão... que geram um impacto... E que geram um impacto absolutamente tremendo. Tremendo, não, uma degradação ambiental terrível, né? E através desses casos, a gente também consegue fazer essa ponte com profissionais dos outros países que estudam direito coletivo. E também um dos objetivos nosso é que a gente também faça algum tipo de aproximação com as universidades, né, de toda a América Latina, que se disponham a tratar desse assunto, se disponham a estudar esse assunto. Porque tem isso, né, tem uma questão que é nova, não tão nova, mas quer dizer, os efeitos são novos, né, porque hoje a gente está muito... do que você falou, né, a questão da mudança climática, ela vai afetar a todos. Como isso vai ser feito? Ainda mais num continente que tem a Amazônia. A gente não tem como fugir disso. Está aqui, né? Não tem, assim, nós temos as riquezas naturais aqui são enormes e na questão da mudança climática nós temos ali um elemento crucial nessa conversa que é a Amazônia. Então tudo isso, a gente quer de uma certa forma trazer questões práticas, né, provocar eventualmente o judiciário para que ele se manifeste, aqui ou em outros países, e também trazer uma questão de estudo disso, estudo empírico, teórico, que aí a gente faz por meio da academia. Que aí essa é a nossa intenção também, de fazer essas pontes com a teoria e a prática. Diga lá, Pedro. O Instituto é novo, estamos quase lá. A gente está começando. Esse é o primeiro Ilaju que habla. Esse é o primeiro... Esse é o primeiro Ilaju que habla. Mas o Instituto, nós temos... Hoje a gente está se apresentando, né? Sim, hoje é a apresentação. Então, dos objetivos, então a gente falou do litígio estratégico, a gente falou da pesquisa, e o nosso terceiro objetivo é fazer advocacy, que é justamente interagir com outros stakeholders, não só dentro do Poder Judiciário, mas fazer um trabalho de interlocução com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, com o terceiro setor, com as empresas, de forma a, enfim, levar esse tema para conversa. Levar esse tema à conversa. Propor soluções. Criar esse espaço. Que é algo que também a gente já começou, né? Temos ido a Brasília, fomos algumas vezes, estamos tentando contatos. Posso dar um testemunho, e que ouvir o Paulo também, é o seguinte, eu venho do Ministério Público, fiquei 30 e tantos anos lá no Ministério Público, fiz carreira lá e sou professor também há muitos anos, né? As instituições, eu estou falando aqui do Brasil, o Judiciário, o Ministério Público, a entidade de classe, elas são receptivas. Elas são receptivas. E, às vezes, eu me lembro das discussões em torno do período pós-constituinte, de regulamentação da Constituição.
a própria legislação do Ministério Público, a lei da ação civil pública, que era muito recente, mas o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, as discussões que se estabelecia em torno disso, elas eram realizadas, por exemplo, às vezes na USP, lá no Largo São Francisco. O Código de Defesa do Consumidor, eu me lembro, eu organizei um primeiro encontro no interior, ali do lado de Sumaré, onde você morou, do lado de Campinas, para discutir o anteprojeto do CDC. E eram professores, eram estudantes, era a associação comercial, eram os empresários, e a defesa do consumidor, esse direito fica, não fica. Depois o projeto foi sofrendo mudanças, até que chegou no que nós temos hoje, que é excelente. O Estatuto do Idoso foi assim, a legislação da pessoa com deficiência. O que eu quero dizer é o seguinte, se nós soubermos bater na porta certa, nós seremos recebidos. A gente só precisa estar bem preparado para isso. E para isso é que precisa de gente. E precisa de gente. Beleza. Bom, então eu acho que dentro desse advocacy, a primeira coisa que a gente está tentando levar a discussão, não é uma nova discussão, já existem projetos de alteração da lei de ação civil pública, mas a gente está, de novo, depois de ter explorado e destrinchado tanto a lei das ACP como a gente fez, e de ter explicado a lei das ACP para um juiz inglês, para um juiz alemão, para um juiz holandês, a gente acha que há espaço para a gente também dar a nossa contribuição, explicar como ela poderia ser melhorada e melhor utilizada. E por que não, né, levar esse exemplo, guardadas as diferenças de cada um dos países, levar essa discussão para os outros países da América Latina, especialmente para aqueles países que eventualmente não têm uma legislação nessa linha. Como o professor falou lá no início, quer dizer, pode ser que, né, as condições culturais, sociais, econômicas sejam completamente diferentes da brasileira, mas assim, a discussão, o exemplo, pode ser bem utilizado, né? A discussão e naquele espírito que o professor falou, quer dizer, trazer toda a sociedade que vai ser afetada por isso para a discussão, para tentar chegar no melhor instrumento possível. A gente sabe que o processo legislativo ele nasce de um jeito, termina de outro, mas a participação durante esse trajeto ele é muito rico, né? As discussões são muito ricas e a gente quer fazer parte disso. Com certeza. Na América Latina. Eu acho interessante, eu gosto muito de algo que eu vou dizer aqui, que eu falo há muito tempo, que é o seguinte, a gente precisa, nós todos, operadores de direito, né? A gente precisa saber manejar a lei para encontrar o direito e assim fazer justiça. O que tem em comum na Inglaterra, na Holanda, na Alemanha? Todo mundo elogia demais o nosso sistema de tutela coletiva. E a pergunta que quase sempre nos fazem é, mas por que não tem efetividade? Porque o direito não é matemático, porque não adianta colocar lá todos têm direito à educação, se de fato todos não têm direito à educação. Não é? O meio ambiente é bem de uso comum do povo, né? Se de fato não for. Então, se necessária proteção, o direito é mais complexo do que isso, do que a norma. Porque a norma é abstrata. A norma é produto da vontade do Estado. A gente precisa saber do direito que resulta da sociedade. Essa é a grande transformação. Há no Brasil vários projetos em discussão de tutela coletiva e a gente quer apresentar. O ILAJUC vai se apresentar nesse debate com propósito transformador, sem destruir o que está posto, mas com propósito de edificar. Sempre melhorar. Se for possível. Se for possível. Bom, encerrando então, muito obrigado. Obrigado, Paulo, Pedro. Obrigado, professor. Esse foi o nosso primeiro ILAJUC Habla de apresentação. Para os próximos a gente planeja cada uma das sessões explorar um tema relacionado à tutela coletiva com convidados, convidados não só brasileiros, mas de outros países da América Latina também, que possam dar a sua contribuição, trazendo a história do seu país. Bom, fiquem ligados no nosso site www.ilajuc.org. Lá a gente vai divulgar as informações sobre o próximo ILAJUC Habla e também assine nossa newsletter. Muito obrigado, até a próxima.